Neste episódio do podcast Trivium, a forma como olham e pensam no sistema prisional irá muito provavelmente mudar. O Bernardo e eu tivemos a oportunidade de entrevistar o Duarte Fonseca, cofundador e diretor executivo da Reshape, uma organização que visa garantir a reinserção digna de todas as pessoas que estão ou estiveram presas. Foi uma conversa fascinante na qual abordámos temas como a origem e adequabilidade do sistema prisional moderno, potenciais modelos alternativos e de que forma a Reshape procura mudar o paradigma daquilo que é uma prisão e do que significa uma pessoa estar presa. Não deixem de ouvir e de partilhar o episódio. Esperemos que gostem. Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Trivium, onde dois jovens falam sobre a sua procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro. O meu nome é Vasco e comigo está o Bernardo, como sempre. Hoje temos um episódio especial, porque temos um convidado, portanto na realidade não estou só com o Bernardo, também está cá o Duarte Fonseca, que o Bernardo irá apresentar dentro de instantes, e também já agora aproveito para dizer que é um episódio especial, não só porque temos um convidado, sempre temos um convidado é especial, mas é especial também na medida em que vamos abordar um tema ou melhor, um tipo de temas que é a primeira vez que abordamos neste podcast. Portanto, podemos chamar de um tema social, se podemos já chamar assim, mas de imenso valor e que não queríamos deixar tendo-o conhecido, achamos que faz todo o sentido no âmbito do podcast Trivium também de o dar a conhecer às pessoas, e não só o projeto em si, mas também tudo aquilo que todas as boas ideias que o suportam, e por isso também convidámos o Duarte para nos falar sobre este projeto. Bernardo, passo a palavra, apresentas o Duarte e depois também dás início aqui à nossa conversa. Obrigado, Vasco. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Duarte, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. O Duarte é um dos fundadores da Reshape, que é uma associação que faz voluntariado junto de pessoas encarceradas. O Duarte já falará um pouco mais sobre o que é a Reshape, como é que apareceu este projeto, etc. Partilho aqui um bocadinho como é que eu conheci o Duarte. Como sabem, eu faço parte de um grupo que é o Senado, onde temos reuniões e discutimos uma série de temas, normalmente relacionados com assuntos políticos, e num desses jantares tive a oportunidade de conhecer o Duarte. Eu não conhecia ainda, mas conheci num dos jantares do Senado e gostei imenso, e pensei logo que não podia deixar de o convidar aqui para o podcast Trivium, e o Duarte foi impecável connosco, aceitou logo, marcámos imediatamente, apesar da sua agenda super cheia, e por isso, sem mais delongas, Duarte, agradeço novamente e passo-te a palavra para nos falares, em primeiro lugar, um bocadinho sobre ti. Fala-nos um bocado do teu background, como é que surgiu esta ideia, como é que viemos cá parar. Obrigado, Bernardo, obrigado, Vasco, aqui também pelo convite. Olha, eu sou o Duarte, sou do Porto, vivo em Lisboa, casado, tenho duas filhas. Esta ideia e a Reshape em si é uma associação que nasceu em 2015. Na verdade, tive contacto com o sistema prisional, mas enquanto voluntário e nos meus tempos de universidade. E aquilo que foi surgindo, eu venho de terapia ocupacional, portanto nem sequer venho dos campos da gestão ou da economia ou da engenharia, portanto não me era nada natural pensar em estar a lançar projetos ou associações ou startups, a empreender, criar. Portanto, foi uma coisa que foi surgindo um bocadinho naturalmente pela necessidade que fomos identificando no terreno, nestas vidas concretas de pessoas que estão presas, que querem mudar de vida, que querem endireitar a vida e muitas vezes não sabem ou não têm o apoio necessário para. E aquilo que fomos conhecendo também da realidade das prisões foi que realmente era preciso tentar investir, tentar trazer novas soluções,
para um sistema que está muito estagnado no tempo, que tem mais de 200 anos, aquilo que hoje em dia ainda se aplica nas nossas prisões foi inventado há 200 anos, e portanto achámos, olha, pelo menos devemos tentar, e aqui estamos 7 anos depois. Boa, Eduardo. Antes de entrarmos aí nas prisões e na Reshape um bocadinho mais em detalhe, se não te importares de partilhar connosco, eu sei que tu já estiveste em Calcutá, fizeste lá uma experiência, penso que de voluntariado junto com as Irmãs da Caridade. Não sei se nos podes partilhar também um bocadinho dessa tua experiência, como é que ela te marcou, se de alguma forma está relacionada também com isto das prisões, e se queres partilhar algum ensinamento que tenhas trazido da Índia. Sim, então eu tirei terapia ocupacional, um curso de 4 anos, e ali a meio mais ou menos estava a dar assim um bocadinho também o tilt, e achei que tinha que parar um ano, e que se não o fizesse provavelmente não ia acabar o curso. Portanto a motivação e a razão até é muito egoísta à partida, ou pelo menos o ponto de partida. E depois, pronto, nesta decisão um bocadinho de vamos partir em missão, vamos fazer voluntariado, este síndrome que se calhar se fala muito, não é? Que é do homem branco que vai ajudar para o outro lado do mundo, achar que vai salvar o mundo, não é? Isso não acontece. Mas a verdade é que a experiência que acabei por ter com os missionários da Caridade em Calcutá, onde tive 6 meses, marcou-me profundamente, né? Acho que esta pobreza extrema, esta realidade que nós não temos noção, e eu próprio hoje em dia já não tenho noção, ou seja, é muito fácil habituar-nos àquilo que é a nossa vida confortável em Portugal, com todos os dilemas e problemas que temos, e temos muitos, eu sou o primeiro a reconhecer, mas a verdade é que eu lembro quando estava a voltar, estávamos ali a entrar nos tempos da Troika, 2011, 2010, 2011, e portanto, quer dizer, estávamos numa crise profundíssima em Portugal, e eu não achava, o que eu via era, não, nós, quer dizer, continuamos a ter montes de oportunidades, continuamos a ter os apoios todos que possam ser necessários, todos, ou pelo menos, quer dizer, há bancos alimentares, há uma série de coisas, e isso não existe na Índia. Ou seja, depois, comparando com o que tinhas visto na Índia, nós estávamos numa situação ultra privilegiada, no fundo. Sim, continuamos a fazer parte de um... Eu na altura comparava muito de... Nós fazemos parte daqueles clubes privados, estão a ver, tipo Lisboa tem, no Porto... agora, eu sou daqueles clubes de gentlemen privados, em que somos o primo mais pobre desse clube, não é? Mas mesmo assim temos acesso ao clube, não é? Portanto, mas somos o primo mais pobre. Tudo bem. Claro que nós comparamos-nos com os outros primos que lá estão no clube, e achamos que, pronto, somos paupérrimos. Somos o primos mais à rasca, para usar uma expressão dessa altura, não é? Isso. Mas a verdade é que, por comparação, quer dizer, é brutal aquilo que temos. Eu acho que, assim, o que trouxe mais, a Madre Teresa tinha muito esta frase para os voluntários, não é? Como sabem, eu não a conheci, não é? Eu acho que ela morreu em 97. Mas com aqueles voluntários, quer dizer, que quando estavam, há malta que acaba por passar anos em Calcutá a fazer voluntariado, é brutal, mas depois aquilo também ficam ali um bocadinho presos, quase viciados, não é? Porque ali uma pessoa sente-se muito bem na forma como está a ajudar, e ela dizia muito de encontrem a vossa Calcutá, ou seja, não há nenhum país do mundo que não tenha Calcutás, que não tenha pobres, os mais pobres dos mais pobres, que era sempre a lógica, e é a lógica das irmãs, que é ir aos mais pobres dos mais pobres e ajudar os mais pobres dos mais pobres. Pronto, e aquilo que, por coincidência, acabou por acontecer foi que quando voltei da Índia, tinha 20 anos, 21, fui convidado para ir visitar uma prisão, para ir fazer um jogo de futebol, éramos universitários, contra um clube de malta que estava presa, um grupo lá organizado da prisão que treinava. Pronto, ainda hoje guarda a mágoa que perdemos 2-1, foi assim um jogo muito aguerrido. É o mais em forma do que vocês. Sim, mas a verdade é que as pessoas que lá encontrei, eu tive assim uma história engraçada, fizemos ali um lanche no fim, de convívio a seguir ao jogo. E há no Porto, não é? A gente se conhece, não é? Aquele que se diz, mas, que não é verdade. Mas há um que vem ter comigo no fim e diz assim, pá, eu conheço-te. Pois, pá, a tua cara também não é estranha. E ele vai, eu sou o Bruno, isto é um nome fictício. Bruno, tu já me roubaste. E isto
É verdade, é um tipo que nos tempos da secundária, ou antes disso, acho que foi para aí no 8º ou no 9º ano, eu andava no Clara, de Rezende, pá, roubou-me 20 cêntimos, tenho essa memória muito vívida, que nesse dia não pude beber um sumo na escola, não é? Portanto, Isso. mas ninguém Isso vai com os juros, preso. pá. Exatamente, Já... hoje em dia já não era mau, mas, ou com a inflação é o contrário, já não É isso, valeria tanto, tal mas, e qual. mas a verdade Sim, é, ninguém vai preso em Portugal por roubar 20 cêntimos, e isto era um claro. tipo que na altura era o bully da escola, ou da escola ao lado, quer dizer, não era propriamente um tipo que comete crimes ou criminoso, e isso marcou-me imenso de ver uma pessoa que, passado 10 anos, da última vez que se calhar eu tinha estado com ele, eh, houve ali uma escalada qualquer, não faço a mínima qual foi o crime da pessoa, nem me interessa, e que agora estava preso, não é? Uma pessoa que andava no mesmo ano que eu, que tinha as mesmas capacidades, a mesma inteligência, sim, se calhar vinha de uns bairros um bocadinho mais problemáticos, mas nem toda a gente que vive nos bairros se torna praticante de crimes. Portanto, o que é que aconteceu para esta pessoa ter este tipo de escalada? E o que é que vai acontecer a seguir? E isso foi das coisas que mais me marcou, e acho que foi assim um momento de encontrar a minha Calcutá, né? Juntando assim o 1 mais 1 de experiências próximas no tempo e a minha primeira relação com as prisões. Duarte, impressionante. Olha, vamos se calhar agora passar um bocadinho mais para a questão das prisões. Vamos falar Uhum. de prisões que tem graça, parece-me, porque por um lado é uma questão que muitas vezes é polémica. Nós vemos, há partidos Uhum. políticos que fazem das prisões uma bandeira porque querem aumentar molduras penais, porque querem agravar. Também nas séries também e nos Uhum. filmes também é um tema constante das prisões, mas ao mesmo tempo também, e acho que todos sentimos isso um bocado, é também um parente pobre do orçamento, é sempre a última prioridade dos programas políticos, não há normalmente, ou havendo medidas a pensar nas cadeias, não são bandeira de nenhum partido, a não ser destes casos que já falámos. Uhum. Por isso, quer dizer, eu achei interessante, porque quando estou a ouvir falar, precisamente por causa disto, porque apesar de tudo, é um tema que não se fala muito e é um tema que me parece que ficou um bocado estagnado no tempo. E tu Uhum. falaste que as prisões já nasceram há mais de 200 anos. Consegues-nos caracterizar um bocadinho quando é que surgiram, porque é que surgiram, qual é que é o objetivo das prisões? É meramente punitivo? Tem aqui um caráter também de reabilitação? Enfim, se nos consegues Uhum. ajudar aqui a nós e principalmente também aos nossos ouvintes a perceber um bocadinho melhor o que é isto das prisões. Sim, sim, basicamente as prisões são uma solução de pena muito recente na história da humanidade, portanto tem cerca de 250 anos. Até aí havia detenção, não é? Mas era uma forma de esperar pelo castigo, não é? Podia ser em praça pública, ou ser decapitado, morrer, Os levarem açoites. com os açoites, levarem com o alcatrão quente em cima, ou seja, a pena em si não era a prisão, não era a privação de liberdade. E, portanto, quando a prisão aparece há 250 anos, é por causa de um chamado pai da penal moderna, que é um senhor italiano chamado Cesare Beccaria, que escreve um pequeno livro, e ainda hoje os princípios utilizados, agora aqui o jargão técnico, no tratamento penitenciário, muitos deles vêm ainda desse livro e do Cesare Beccaria, que foi altamente humanizador, não é? Se nós pensarmos há 250 anos, a sociedade e os políticos e estes advogados e penalistas que defendiam estas soluções de detenção, ou seja, uma pessoa em vez de ser morta é só presa, na altura também foram muito criticados, não é? Porque então agora não vamos matar, ou não vamos cortar a mão, ou não vamos, um tipo que fez mal à sociedade, e na altura o argumento foi um bocadinho o argumento que hoje que se vai utilizando para liberalizar algumas coisas. Não, isto não é para todos, é só para alguns. E portanto, isto também foi um processo muito progressivo e lento, até que hoje em dia, infelizmente ainda são alguns países no mundo que ainda têm a pena de morte, mas até se eliminar, não é, a pena de morte, e Portugal foi pioneiro aí. Portanto, há esta evolução há 250 anos atrás, mas depois pouca evolução houve. E para dar um exemplo muito concreto, para vermos Portugal,
até 2008, portanto, houve uma evolução grande. Eu acho que se compararmos hoje com 250 anos atrás, não há dúvidas que as nossas prisões, em termos de infraestrutura, de condições, etc., humanas, são muito melhores do que há 250 anos atrás. Mas não são assim tanto quanto possamos pensar. Por exemplo, até 2008 ainda havia em Portugal o chamado balde higiênico, ou seja, não havia casas de banho para todos os reclusos em Portugal. Portanto, de manhã, não é? Era preciso despejar o balde das necessidades dos reclusos daquelas celas. 2008 foi ontem, não é? Eu acho que todos nós que estamos aqui hoje à conversa e somos bastante novos e as pessoas que nos ouvem lembram-se de 2008, provavelmente, e portanto a evolução tem sido muito mais lenta do que aquilo que se possa pensar, mesmo em questões de infraestrutura, que já nem é tema, ou seja, o tema da habitação digna, etc., para toda a gente, independentemente de ter cometido um crime ou de ser um sem-abrigo, não existe tema, é completamente consensual a nível mundial e direitos humanos. Mesmo aí estamos muito atrás, portanto, e estamos a falar de Portugal, do tal primo pobre, mas do clube privado, de um país europeu, ou seja, quando vamos para a África ou para a Ásia ou para determinados países da América Latina, não é? Quer dizer, as prisões são o degredo do degredo, e portanto eu acho que é a verdadeira miséria da nossa sociedade, encontra-se nas nossas prisões, porque pouca evolução tem havido, pouco investimento, não se tem pensado em novas soluções, e portanto, sim, por comparação com outros sistemas, é um sistema que tem ficado muito para trás, e pegando aí um bocadinho naquilo que estavas a dizer, Bernardo, dos partidos políticos, não é? Eu acho que isto, na verdade, a culpa é nossa da sociedade, porque não é só nossa, claro, mas um partido ou um governo ou um político está a jogar com as emoções, tipicamente, mais do que com a razão. Também está a jogar com a razão. E a verdade é que o sistema prisional toca-nos a todos ali num botão muito emocional, muito primitivo, muito animal, não é? Todos nós temos sentimentos de vingança. Depois o que fazemos com eles é que pode ser bom ou mau, mas é muito animal, é muito normal. E portanto, e muitas vezes perguntam-me, quer dizer, se fizessem alguma coisa às tuas filhas, ou se, pois, provavelmente eu ia querer também o pior possível para aquela outra pessoa. A questão é que nós, dos nossos políticos, esperamos racionalidade e não emoção. E esperamos da sociedade que evolua da emoção para a razão, não é? Portanto, todos nós, idealmente, vamos evoluindo enquanto espécie, e isso tem acontecido ao longo dos anos, para irmos percebendo que para todos nós é mais inteligente e seguro e eficiente, até do ponto de vista económico, investir na reinserção mais do que na punição. E esse caminho tem sido muito lento e essa é uma das grandes bandeiras da associação, a nossa assinatura até depende de todos, ou seja, o reshape, a transformação do sistema depende de todos, não depende só dos políticos, não depende só dos governos, depende verdadeiramente de todos. E portanto estamos aqui um bocadinho naquelas pescadinhas de rabo na boca, não é? Que é aqueles catch-22, que é por onde é que começamos. Porque se o povo não apoia, os políticos não vão atrás. Os políticos não vão atrás, o povo também não muda de opinião. Portanto, temos que começar. E eu acho que vai ser preciso muita coragem política para alguém fazer isso, mas acredito verdadeiramente que o primeiro político que tenha coragem de mudar à séria o sistema prisional, se calhar daqui a 250 anos, assim como estamos aqui a falar do Cesare Beccaria, vamos estar a falar desse da político. Reshape. Não, desse político. Reshape. E portanto precisamos de políticos corajosos, de governos corajosos, mas também de uma sociedade mais racional, mais humana, que acredita nas segundas oportunidades, não é? Que interrompam-me à vontade, não é? Mas esta coisa das segundas oportunidades faz muita confusão, que nós julgamos muito aqui nesta questão dos crimes, nós julgamos muito o outro, não é? Temos uma capacidade de sentido crítico, de juízo moral e juízo de facto muito apurado. E esquecemos que na mesma medida em que começamos a julgar outros, é a medida que depois será utilizada em termos gerais na sociedade para quando nós fizermos alguma coisa. E o problema é nós acharmos que eu nunca hei de cometer um crime para ir para as prisões, eu nunca, enquanto que nos outros problemas sociais, por comparação, nós conseguimos empatizar, ganhar empatia, sei lá, uma pessoa que tem uma deficiência, nós conseguimos imaginar, e se fosse eu, e se fossem os meus filhos, coitado, ou uma pessoa que está em situação de sem-abrigo, ou uma pessoa que não tem o que comer, portanto, e nas prisões nós não conseguimos pôr-nos no lugar do outro.
há uma incapacidade nossa humana de empatizarmos com este problema social e, portanto, tudo isto à mistura faz com que isto seja um sistema completamente abandonado, esquecido, e que nos está a prejudicar a nós, porque nós também precisamos de segundas oportunidades todos os dias, não é? Por exemplo, perguntem à minha mulher. As nossas. As nossas. As nossas. Exatamente. As nossas. Portanto, As nossas, é verdade. Portanto, é isso, é isso. Olha, mas tu pegas numa coisa interessante, Vasco, se quiseres perguntar, pergunta, porque este tema é um tema que me interessa muito e o Eduardo é em grande parte responsável por isso, porque de facto conseguiu acender aqui alguma curiosidade em mim. Mas Vasco, se tu quiseres interrompe também, mas estavas a pegar agora no tema da segunda oportunidade, não é? Desta dimensão da reinserção. Diz-nos uma coisa, em Portugal, da tua experiência, daquilo que conheces e se souberes também do resto do mundo, como é que tem funcionado essa dimensão? Ou seja, as pessoas vão presas e tipicamente reincidem ou não reincidem, depende do tipo de crime. Tem funcionado do ponto de vista de reinserção as prisões, em geral? Assim, uma resposta muito simplista à partida seria não, ou seja, podemos afirmar aqui, estes dados não, infelizmente em Portugal também não os temos, não existem, não são estudados, e portanto às vezes é difícil, quer dizer, se não diagnosticamos uma doença, como é que se encontra a cura, não é? A cura, Ou o claro. tratamento, e portanto às vezes estamos a falar assim mais no éter, mas em termos tácitos, pela nossa experiência, e mesmo por magistrados, juízes, procuradores, é bastante comumente aceito que 60% a 70% das pessoas que saem das prisões, em Portugal, voltam a cometer crimes. Depois em Portugal não temos dados, mas pela literatura sabe-se que normalmente há uma escalada do crime, não é? Porque as prisões também se aprende muita coisa, ganha-se muitos contactos, muito networking, mas não necessariamente para o bem. E portanto, com estes dados, não é? Partindo do pressuposto que eles estão certos ou próximos daquilo que é a realidade, a resposta é não, não é? Ou seja, a reinserção não está necessariamente a acontecer. E aqui só diferenciar uma coisa, é mais importante olhar para o dado da reinserção do que para o dado da reincidência, não é? Porque uma pessoa pode não reincidir, mas de repente é uma pessoa que vive na rua ou está completamente dependente de apoios sociais, etc. Não tem ninguém na vida, ou tem uma depressão, ou vai se suicidar, ou etc. Portanto, esta pessoa também é se quisermos pôr isto também só em termos números e muito frios, também é um peso para a sociedade, não é? Portanto, a reinserção é muito mais interessante porque quem está reinserido, como nós todos, aqui, que estamos aqui à conversa, somos pessoas que contribuímos para a sociedade, quanto mais não seja com os nossos impostos. E, portanto, é mais interessante olhar para a reinserção. E olhando para a reinserção, aquilo que acontece é, dentro das prisões existem os chamados técnicos de educação, ou de reeducação. Estes técnicos, muitas vezes, estamos a falar de um técnico para 100 reclusos. Eu lembro de uma prisão onde estamos já há muito tempo. Houve ali uma altura em que um se reformou e outro teve de baixo não sei quanto tempo, havia um técnico para 200 reclusos, e isto teve assim durante mais de 6 meses. Portanto, ninguém consegue apoiar 200 pessoas individualmente, e ainda menos quando estes técnicos, uma grande parte do seu trabalho é ter que fazer relatórios para o tribunal, que é para o tribunal decidir se esta pessoa pode sair em liberdade condicional, se não pode, etc, etc, como é que se está a comportar. Portanto, tipicamente o que acontece é que estes técnicos tornam-se quase auxiliares dos tribunais, e portanto pouco no lado da educação, isto ainda dentro da prisão. Depois vai havendo coisas, atenção, há programas da própria Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, há programas do CPJ, para simplificar é o IFP das prisões, e vai havendo empresas e associações e coisas que vão fazendo lá dentro, mas é tudo muito avulso, é tudo pouco articulado com os planos de reinserção individuais, é tudo, não é para todos, porque há prisões em que há oportunidades para uns trabalharem e nas outras não há, portanto há uma diferenciação muito grande, e isto é o que se passa lá dentro, não é? Quando a pessoa sai, e vamos partir do princípio que a pessoa sai em liberdade condicional, e uma grande percentagem sai em liberdade condicional, eles são obrigados a ser acompanhados então pelos técnicos de reinserção, já não é de reeducação, é os técnicos de reinserção, cá fora já, portanto têm que ir ao técnico de 15 em 15 dias, uma vez por mês, etc. E aqui acontece outra vez um bocadinho o que acontece lá dentro, eles são poucos, para a quantidade de ex-reclusos já, neste caso, que precisam de acompanhar, e portanto a reinserção também acaba por não funcionar. E a partir do momento em que acabou a pena,
Ou seja, a partir do momento em que a pessoa sai e já não está em liberdade condicional, ou está cá fora e a liberdade condicional acabou, o Ministério da Justiça, neste caso a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, termina a sua função. E, portanto, não há uma passagem, por exemplo, para a Segurança Social, ou não há uma articulação com a Segurança Social, e com o IFP e com outras entidades públicas que façam o acompanhamento de pessoas vulneráveis. E, portanto, como não há esta articulação interministerial, se quisermos chamar-lhe assim, eu diria à partida que a reinserção não funciona. Mas atenção, eu acho que este problema da pouca articulação interministerial é transversal a muitos outros temas, de segurança social, Claro que saúde, sim. segurança social e educação, portanto não é só justiça, segurança social, é um problema muito de quintas, de silos que existe dentro do nosso setor público. Portanto, assim, à partida diria, não funciona. Em relação ao mundo, estamos iguais, ou seja, só dizer-vos, como este sistema do Cesare Beccaria, no fundo, foi exportado para o mundo inteiro, todo o mundo sofre exatamente o mesmo problema. São poucos os países, talvez os nórdicos, e ali Holanda, talvez Europa Central, que não têm o mesmo problema. Não têm o mesmo problema, porque não há investimento público, porque não há o envolvimento certo para a reinserção, porque as prisões à partida não estão preparadas para o século XXI. Com a diferença que nós, Portugal, é tal coisa, não é? Quando vamos ver dentro do clube privado, nós até nem estamos assim tão mal, por comparação com o resto do mundo. Mas é um bocadinho como aquela turma de alunos do 5º ano, não é? Chumbaram todos a matemática. Eu tive um 9, de 0 a 20, e os outros todos tiveram de 8 para baixo. Portanto, eu fui o melhor, mas tive negativa na mesma. Não passei de ano na mesma. E é um bocadinho o que acontece com as prisões. Nós comparamos-nos com outros países. Mas França é muito pior que nós. Pois é, mas eu quero me comparar com França, ou quero me comparar com a Holanda, ou com a Noruega, ou com o que ainda está por existir. E eu acho que isso é um grande problema nos sistemas prisionais a nível mundial inteiro. E, portanto, está tudo péssimo a nível mundial. Acho que ias dizer qualquer coisa. Também para ver se percebo bem aquilo que estás a dizer e se estou a fazer a interpretação correta, porque dá-me a ideia de a forma como o sistema prisional está montado, no fundo é quase como, parece que isto relacionando também, peço desculpa aqui a confusão, com aquilo que estavas a dizer antes, é difícil relacionarmos com uma pessoa que esteja presa, não é? Então parece que todo o processo é um processo de um castigo, é um castigo, portanto tu entras no processo do castigo, percorres todo o processo e depois, assim como dizemos a um filho, estás 2 dias sem fazer isto ou aquilo, acabam os 2 dias e pronto, e o filho é, entre aspas, reinserido à bruta na vida familiar. Obviamente o contexto é diferente, mas para um preso acabou o castigo, és reinserido e, ou melhor, és posto em liberdade, o que seja, e agora amanha-te, entre aspas. Claro que na família não dizem missão filha, amanha-te, mas é um bocadinho esta lógica do castigo. Fiz a interpretação correta, a forma como o sistema está montado, entre aspas. O problema é esse, é que o sistema, melhor, a lei evoluiu, ou seja, nós em Portugal, por exemplo, a nossa lei é bastante humana e é muito virada para a reinserção, e o princípio base é a reinserção, a ressocialização, o nome técnico. Qual é o problema? É que o sistema não mudou, portanto, nós mudámos o objetivo, se quisermos, do sistema, o objeto do sistema, e não mudámos a forma como o sistema está organizado, não é? E já desde os anos 70, 80 que se fala, portanto isto nas prisões é muito recente, não é? Como há pouca evolução, desde os anos 70, 80 que se fala numa coisa que até está consagrado nas regras de Mandela, que são as regras mínimas de tratamento penitenciário a nível mundial, que são as chamadas regras de Mandela, que é o princípio da normalização, ou seja, parênteses, nós humanos tomamos por dia mais ou menos 10.000 decisões, conscientes ou inconscientemente, não é? Vou vestir esta t-shirt, este polo, vou fazer snooze, vou virar à esquerda, à direita, vou a pé, vou de autocarro. Uma pessoa que está presa toma menos de metade dessas decisões, não é? Porque tudo está bastante definido, não é? Os horários estão definidos, a comida está definida, a quantidade de roupa que podem ter no armário, portanto, para escolher é muito limitada, não é? Podem ter 2 calças, 3 t-shirts, e portanto, o que é que isto faz? Faz com que nós, sociedade, damos um castigo a uma pessoa à espera
que ela aprenda a tomar finalmente boas decisões na vida, não é? Portanto, quando sair, espero que este tempo tenha servido para perceberes que tens de tomar boas decisões na vida. Mas não damos a oportunidade a estas pessoas de treinarem a tomar decisões. Pronto, fecha parênteses. Desde os anos 70, que está consagrado nas leis de Mandela, este princípio da normalização, ou seja, a vida na prisão deve-se aproximar o máximo possível, e tanto quanto possível, da vida em sociedade, da normal vida em sociedade, do que é a rotina normal, não é? E todos nós, quer dizer, são 10h20 da tarde, da noite, neste momento, que estamos aqui à conversa, os reclusos em Portugal estão fechados desde as 7 da tarde, ok? E em teoria, porque depois isso também sabemos que não é 100% verdade, não têm telemóveis, não têm acesso à internet, não têm computadores, não têm nada. Isto é completamente o oposto da normalização, porque nós hoje em dia, enquanto sociedade, quer dizer, eu hoje já fui levar as minhas filhas à escola, já jantei em família, já as fui buscar, brinquei com elas, trabalhei, fui beber um copo ainda com um amigo às 6 da tarde, agora estou aqui a falar convosco, portanto eu tive uma série de papéis e de rotinas do meu dia que estão completamente limitadas a uma pessoa que está presa, mas eu espero que ela, quando saia, saiba tomar conta de todos estes seus papéis e responsabilidades na vida. Isto é irreal, não é? Quer dizer, isto não vai acontecer. E, portanto, aquilo que nós defendemos enquanto associação até é um redesenhar do próprio sistema prisional para que a própria lei possa ser aplicada, não é? Isto para te dizer, Vasco. Portanto, é verdade, eu acho que aquilo que acontece nas prisões acaba por ser 80%, 90% de castigo e se calhar só 10%, 20% é que são reinserção, e aquilo que nós defendemos é que, então, para que a reinserção possa acontecer e para que esta normalização, este aproximar das rotinas possa acontecer, as prisões têm que ser substituídas por casas de pequena dimensão, ou seja, nós temos que pensar num modelo mais pequeno, que possam estar inseridas nas comunidades, porque é que a família de um recluso não há de poder ir jantar com ele, lá. Ele não tem que sair, ele está preso, o castigo é esse, é estar preso, está dentro daquelas paredes, mas porque é que lá dentro a vida não pode ser normal, ou não pode ser aproximada ao normal? E isso não se faz em grande escala, não é? Uma prisão que tem 1000 pessoas, claro que todos são números, claro que todos têm que comer o mesmo, todos têm que ter a mesma rotina, mas se organizarmos isto em pequena escala, com casas distribuídas pelas várias cidades, integradas na comunidade, diferenciadas, ou seja, pode haver casas para mães, casas que têm crianças, não é? Casas para pessoas que já são mais velhas, têm dificuldade de locomoção, para pessoas que têm adições, para pessoas que se calhar nem sabem ler nem escrever e estão a aprender a ler e escrever, que também há muito, para pessoas que querem profissionalizar-se, outras que querem acabar o 12º ano, portanto, e também por níveis de segurança. Temos que continuar a ter a segurança alta, a segurança máxima, média, baixa, abertos, etc. Portanto, e isto não é possível fazer com grandes escalas como as que temos, e portanto é preciso redesenhar e repensar o sistema como um todo. Duarte, já agora, acho que tem a ver com isto. Surgiu-me agora esta pergunta que vou fazer, que é, tu vês, ou seja, que haja um processo, ou seja, definido, ou seja, uma pessoa entra para a prisão porque cometeu um crime e depois há de sair, mas uma coisa é, vai sair porque cumpriu a pena e lá está, é a lógica do castigo, pronto, cumpriste, agora sais. Outra coisa é haver um processo de como é que eu ia dizer? Bem, de reinserção, que é aquilo que estamos a falar. Imagino que comece por uma fase, eu estou a dizer isto, é a intuição minha, no início tem de ser uma coisa um bocadinho, tem que custar um bocadinho à pessoa, também para se aperceber, digo eu, daquilo que fez, mas depois vai, o processo de reinserção faz com que a vida também se torne cada vez mais tolerável dentro desta pequena comunidade que estás a dizer. Não sei se estou a fazer sentido, mas se nesta reforma, que tem sido certamente o objeto do teu pensamento sobre o sistema prisional, se vês um caminho... sempre pode ser parecido muito estúpido, mas eu neste momento estou a ler a Divina Comédia do Dante, e o Dante vai para o inferno, depois para o purgatório e depois para o paraíso. Há um processo, percebes? Primeiro mais duro, depois uma fase intermédia até chegar ao paraíso, pronto. Ou seja, isto faz algo similar com esta ideia naquilo que eu acho que tem, que estão a pensar. Eu acho que sim, tem toda, não estamos a pensar porque não acho que não é preciso, mas tem toda a lógica o que estás a dizer. O que eu estou a dizer que eu acho que não é preciso é, todos nós vivemos o Covid, certo? E as quarentenas, com todas as comodidades que tínhamos em casa, não é? O frigorífico, a internet, a televisão, portanto, com tudo o que há de bom e de melhor. E mesmo assim, os casos de depressão, de divórcios, de ansiedade, de problemas mentais dispararam.
não é? Portanto, não é preciso pôr mais peso punitivo em cima do que a falta de liberdade. Ela já lá está. Esse peso já lá está. E portanto, o tal inferno purgatório, paraíso que estavas a falar, não é? O inferno já lá está. A partir do momento em que estás confinado a este espaço que não podes sair, já está. E agora vamos então de forma progressiva. Portanto, eu concordo totalmente. Eu acho que as melhores metodologias que existem a nível mundial de reinserção são progressivas, mas não é necessariamente progressivas no bom que adquires, não é? De privilégios lá dentro. São progressivas no sentido da liberdade e da reinserção. E portanto, o inferno já está garantido, como é que a todos, não, mas a eles garantido, não é? Quando entram para a prisão, portanto, como é que fazemos as outras fases progressivas em que vão ganhando mais liberdades, mais responsabilidades, mais autonomia internamente. E isso é possível, e há sistemas no mundo e modelos que têm sido feitos em que existe esta progressividade da pena, mas também há a regressão, ou seja, uma pessoa vai ganhando responsabilidades, mas também depois, se não cumprir ou não for digno delas, também pode andar para trás. Portanto, tem que haver consequência dos atos, como existe também cá fora para todos nós, não é? Quer dizer, se eu vou ao telemóvel a guiar ou em excesso de velocidade, apanho uma multa, perco pontos, etc. Portanto, aqui é a mesma coisa, porque isso é o que é viver em sociedade e em comunidade. Todos nós também vamos, a nossa sociedade também é progressiva e regressiva, baseada na meritocracia, sabendo que, e isso daria um outro episódio, que a meritocracia tem muito que se lhe diga, porque o ponto de partida não é igual para toda a gente. Mas... Exatamente, e nós havemos de falar disso em breve também, porque temos aqui um convidado para isso. Não é um convidado, é vocês, um livro para isso. Não sei se tu conheces o Michael Sandel, conheces? Não sei. Não. Pronto, pá, é completamente fora aqui do assunto, mas não faz mal, não vamos presos por isso, mas basicamente é um filósofo político norte-americano, pá, um bom filósofo, professor de Harvard, foi o primeiro, para teres uma noção também do estilo, foi o primeiro a ter uma aula mais do que uma aula, ter um curso inteiro, uma disciplina inteira de faculdade totalmente gratuita na internet, portanto qualquer pessoa pode ver as aulas dele, de um curso que se chama Justice, uma cadeira, uma disciplina da faculdade, e ele escreveu recentemente um livro precisamente à volta disso, chamado A Tirania do Mérito. Entretanto, acho que até já foi traduzido para português e tudo. E o Vasco e eu, nós temos uma tradição que é todos os anos, no início do ano, apresentamos uma lista de leituras, ou seja, alguns livros que nós nos comprometemos a ler durante esse ano, e esse foi um dos livros que apareceu nesta lista deste ano. Portanto, se correr bem, havemos de o ler e havemos de o apresentar aqui. Agora não tens desculpa, pá. Agora já não tens desculpa. Já te comprometeste duas vezes na lista inicial. Já comprometi duas vezes, está a ficar grave. Bom, fecho parênteses e devolvo-te, Duarte. Desculpa. Não, mas é isso. No fundo, concordo com o que disseste, Vasco. Acho que não precisamos de acrescentar nenhum layer de inferno, porque ele já existe automaticamente. Mesmo certo. Que existam boas condições de infraestrutura, como nós tínhamos nas nossas casas e vivemos no Covid, o inferno já lá está, e portanto agora como é que caminhamos até à liberdade e como é que criamos essa progressão na pena e na reinserção. Duarte, aqui pronto, tenho que fazer também um bocadinho o papel de advogado do diabo, não é? Também para perceber como é que podemos responder às perguntas que depois nos surgem, que é, podem dizer, pois está muito bem, mas a verdade é que, como tu próprio afirmaste, a taxa de reincidência, agora voltando para a reincidência em vez da reinserção, a taxa de reincidência é altíssima, significa que as prisões não estão a funcionar, e um pensamento que poderia seguir a este, é possível fazer esta correlação lógica, é as prisões não são más o suficiente, afinal tu dizes que é um inferno, mas não é assim tanto porque as pessoas não se importam de repetir os mesmos crimes e de voltar para a prisão. Portanto, o que se precisa de fazer é agravar a moldura penal. O que precisa de fazer é tornar os tribunais mais eficientes. Como é que tu responderias a esta visão, que eu acho que é uma leitura possível dos dados? Sim. E é um argumento que aparece muitas vezes. Bem, eu acho que o primeiro argumento é olharmos para os países que têm as penas mais duras e irmos ver as taxas de criminalidade e de crime violento, né? E como o agravamento, a história tem provado, em que o agravamento das molduras penais não tem resolvido o problema do crime e do crime violento na sociedade. O Brasil é um bom caso desses. O Brasil neste momento eu acho que é a terceira maior população prisional do mundo, tem 800 mil pessoas presas, e agravou muito nos últimos anos as molduras penais, e passaram de 200 ou 300 mil para 800 mil pessoas presas,
e o crime aumentou nos últimos 3 anos, ok? Portanto, não é isso que faz com que as pessoas não cometam crimes. A mesma coisa nos Estados Unidos, não é? Que tem prisão perpétua, que tem não sei o quê, tipo, não é isso que faz com que diminua a criminalidade. O que faz, na minha opinião, eu acho que isto é também completamente da literatura e completamente aceito por toda a gente, é a educação, não é? A educação, as escolas, os projetos comunitários de bairro, de bairro não tem que ser bairro social, não é? Mas esta lógica comunitária de sabermos viver em comunidade e tipicamente quando sabemos viver em comunidade nós queremos o bem dos nossos vizinhos, não é? E isso faz com que haja uma diminuição do crime. E quando o crime já foi cometido, como é o caso das prisões, então a prisão tem que ser para ensinar ou treinar as pessoas a viverem em comunidade. Pronto, porque essas pessoas vão voltar para a comunidade e, portanto, é bom que venham já com os hábitos e com as rotinas e com aquilo que é esperado de nós, sociedade, de qualquer cidadão em Portugal. Portanto, este seria assim o primeiro argumento. Um segundo argumento que é, e aqui até posso olhar um bocadinho a Portugal. Portanto, em Portugal nós temos uma pena média em relação à pena média europeia de 30 meses e a pena média europeia é inferior a 10 meses. Portanto, em média, quem é preso em Portugal passa no mínimo 30 meses preso, ou em média passa 30 meses preso. Na Europa é menos de 10 meses. Somos o segundo país da Europa que tem as penas mais longas. Isto tem uma série de razões, há a questão das penas suspensas, do acumular de penas, etc. Portanto, é difícil ser-se preso em Portugal. E é muito raro encontrar-se alguém nas nossas prisões a dizer, pá, eu sou inocente, ok? Como temos visto pelas notícias, não é, destes mega processos, tipo, é difícil prender em Portugal. E, portanto, a questão é, quando olhamos para outros países, e aqui a pensar um bocadinho nas molduras penais que estavas a falar, será que vale a pena, se tivéssemos prisões também mais humanas, se calhar haver penas mais pequenas, 3 meses, 6 meses, isso faria com que as pessoas não acumulassem, não passassem tanto tempo dentro das prisões, e isso faz com que depois haja uma institucionalização, um afastamento da comunidade, e na verdade é pior a emenda que o soneto, porque a prisão tipicamente é o último recurso a ser utilizado, mas quando é utilizado tipicamente tem efeitos negativos, porque estas pessoas, quer dizer, quem antes sabia roubar Fiat Puntos agora sabe roubar BMWs de topo de gama ou casas com alarmes XPTO, portanto há uma escalada. Portanto, como é que se inverte isso? Eu acho que é arranjando alternativas. Eu não sou contra, eu não sou abolicionista, atenção, há uma corrente muito grande de pessoas pelo mundo fora que são contra prisões, inclusive, não é? Tipo, as prisões não deviam existir. Eu não sou contra, mas também porque já visitei prisões muito humanas que vi que funcionavam. O que eu acho é que a forma como isso está integrado com o resto da comunidade é que está errado. Nós limpamos as mãos, lavamos as mãos. Isto não é nada comigo. E nós não nos responsabilizamos pelos nossos próprios sistemas. O sistema prisional é um sistema importante. Sei lá, se 7 em cada 10 crianças que fossem à escola não aprendessem a ler e a escrever, eu tenho a certeza que havia um motim. Porque, quer dizer, andamos a pagar impostos para depois as nossas crianças não aprenderem a ler e a escrever. Ou se 7 em cada 10 pessoas que vão ao hospital morressem por falta de diagnóstico, nós faríamos um motim. Porque, quer dizer, então andamos a pagar impostos para o nosso Sistema Nacional de Saúde e morrem quase todos, aquilo é uma lotaria, ir ao hospital, mas nós não temos o mesmo tipo de exigência do sistema prisional. E, portanto, porque falta este envolvimento da comunidade. E, portanto, projetos comunitários e molduras penais, se calhar alternativas, seria aqui também o segundo argumento para mostrar, e há muitos exemplos, a Holanda, os nórdicos nisso são fenomenais, de coisas que funcionam, e portanto é isso, não acho que resolva o ter a mão pesada, acho que mão mais pesada, porque aparentemente, e isto já é aqui para mim foi uma novidade, é que Portugal já é das mãos mais pesadas da Europa, aparentemente, para os que vão presos, naturalmente. Sim.
E isto num mas também não país, parece isto num mal. país que é considerado o segundo país mais Mais pacífico do mundo. Sim. Exatamente. Duarte, só, ainda sobre esta questão da percepção que as pessoas têm sobre o sistema prisional e também para passarmos para a Reshape, Uhum. e ainda, porque desde que começámos esta conversa, ou melhor, desde que tu disseste aquilo que eu vou dizer que tu disseste, tenho estado preso a isto, que é sermos muitas vezes, ou seja, de nos ser difícil viver a miséria do outro, não é? No fundo, de ser difícil de ser compassivos, não é? A compaixão é viver a paixão do outro, é fazer a paixão no sentido doloroso do termo, de sofrimento do termo, Uhum. de a tornarmos nossa, não é? E há uma corrente que me parece oposta, ou que eu tenho a certeza de ser oposta a este sentimento de compaixão, que é esta lógica agora, enfim, não está relacionada com bem, poderá estar com o sistema prisional, mas que é a lógica do cancelamento, não é? Hoje em dia alguém faz alguma coisa que outra pessoa não gosta, então vamos cancelar essa pessoa. E isto para dizer, isto significa que estamos a dizer que alguém não é digna de perdão, não é? Portanto, independentemente do que tiver sido feito, e se foi ontem, ou se foi há 10 ou há 15 anos, há pessoas neste momento que defendem no mundo que há outras pessoas que não merecem o nosso perdão, ad eternum, não é? Ou seja, não merecem. Pronto. E eu queria, e obviamente esta corrente assusta-me muito, porque lá está, porque é uma incapacidade da compaixão, uma incapacidade do perdão e uma incapacidade de fazer da miséria do outro a minha miséria, não é? Ou seja, também de procurar olhar para a realidade pelos olhos do meu irmão, não é? E perceber que o meu irmão, e como tu traz sem dúvida alguma inúmeras histórias ouvidas em primeira mão, são pessoas que para dizer de forma simples, têm os seus problemas, não é? E o que eu queria perceber é como é que a Reshape, enfim, já agora também, se identificas esta pressão social para o não perdão, se identificas isso como um problema, ou se é uma realidade ainda muito longínqua, e como é que a Reshape, no fundo, intervém para contradizer isto e para fazer perceber às pessoas que aquela pessoa que está ali enfim, do ponto de vista cristão podemos dizer, é um nosso irmão, e do ponto de vista, enfim, humano podemos dizer, é um homem uma mulher que merecem a nossa atenção, que merecem o nosso cuidado. Como é que a Reshape intervém neste sentido? Como é que a Reshape intervém? Bem, uma das áreas muito, muito importantes para nós é a questão da comunicação, da sensibilização, do ganhar consciência desta realidade. Uma coisa que não fazemos muito, fizemos uma ou duas vezes e gostávamos de fazer mais, que é começar a trabalhar nas escolas. Tivemos assim uma experiência uma vez muito gira de a tal questão da educação, não é? De uma experiência muito gira numa escola com alunos, já no sexto ano, sétimo ano, em que começámos, no fundo, por perceber com eles os tipos de castigos que eles tinham em casa, ou quando é que uma criança deve vir de castigo ou não deve, não sei o quê. E é brutal o grau de pedagogia que existe numa criança e o grau de não pedagogia que existe num adulto. E para eles foi... Bem, primeiro, portanto, no fundo foi pô-los também como juízes a dar penas, não é? Castigos uns aos outros com determinados comportamentos, e tipicamente eram coisas muito pedagógicas, não é? Muito de um castigo que ajuda o outro a perceber o mal que fez e a poder crescer com isso. Pronto. Daí, eu acho que o saber dar castigos, eu acho que quem é pai tem imensa dificuldade, porque é difícil. Um bom castigo tem que ser uma coisa que doa, do outro lado, sim, mas tem que ser ao mesmo tempo proporcional e que ajude a crescer, não é? Portanto, é difícil. E foi muito engraçado ver a reação deles quando se aperceberam que nas prisões determinados castigos existiam, mesmo dentro da prisão, já nem digo ir para a prisão por determinadas coisas. E aquilo não fazia lógica para eles. E, portanto, eu acho que é um primeiro nível que precisamos, isto é um trabalho de gerações, garantidamente pelo menos de uma, é preciso trabalhar a sociedade como um todo para olharmos para as prisões e para quem cometeu crimes como algo pedagógico para ajudar os outros a crescer.
e ao mesmo tempo de responsabilizar-nos como sociedade, ou seja, essa cultura que estás a falar, eu acho que existe em alguns tipos de crimes começa a existir muito, não é? Tipo, olha, por exemplo, isto teve muito agora, não é na moda, teve muito nas bocas do mundo e muito nos mídias a questão da violência doméstica. E que com o Covid aumentou muito, não é? As pessoas passaram muito tempo em casa juntas, houve um exponenciar de muitas situações que já existiam antes, na verdade isto só veio pôr a nu aquilo que muitas vezes já existia antes. Há muita gente que esta questão, já não falo aqui dos crimes sexuais, etc. Há muita gente, quer dizer, um homem, aqui vou dizer um homem que outra não é mulher, mas pode ser o contrário, não merece mais. E eu percebo de onde é que vem esta reação, não é? Mas muitas vezes vai-se a ver até o histórico destes homens, e com mulheres anteriores ou namoradas anteriores não havia este comportamento. Portanto, muitas vezes tem a ver, aquela relação é tóxica, ou seja, aquele homem provavelmente com outra mulher não faria o mesmo, não é? Há muitos que fazem, atenção, não estou a dizer, não, foi só uma vez, não estou a defender, mas isto, por exemplo, é muito óbvio no homicídio, que é onde existe menor taxa de reincidência, que é difícil de às vezes percebermos. Porquê? Porque tipicamente aquela pessoa matou aquela mulher ou aquele vizinho, são coisas muito passionais, muito emocionais. E portanto, estas pessoas não representam perigo para a sociedade, normalmente, portanto, como é que podemos, claro, haver um castigo, porque quer dizer, tirou uma vida, mas como é que podemos, enquanto sociedade, perdoar? Eu gosto muito do conceito da filosofia africana Ubuntu, não é? Quer dizer, eu sou porque tu és, nós só podemos ser pessoas através das outras pessoas e, portanto, a comunidade fica mais pobre quando alguém se perde de alguma forma. O que é que eu diria, assim, só para terminar esta resposta que já vai longa, mas sobre estas pessoas que acham que esta cultura do cancelamento que falavas, eu acho que é uma pobreza enorme para nós, sociedade, acharmos que tudo é descartável, não é? E acho que vivemos cada vez mais, acho que agora com estas questões da sustentabilidade ambiental e do planeta, se está um bocadinho a dar passos também na direção certa, embora se calhar ainda estamos muito só focados no planeta, mas eu acho que vamos começar a olhar para outras áreas, que quer dizer, nada é descartável, tudo tem que ser reaproveitável, não é? E ninguém, e toda a gente no mundo é reaproveitável, toda a gente tem alguma coisa que pode dar ao mundo e aos outros. E o que eu vejo, assim, quando vejo essas pessoas fico com, acho que não há muito a fazer, quer dizer, eu acho que não se vai lá pelo argumento, acho que tem que ser um caminho que essa pessoa tem a fazer, mas o que eu vejo é uma falta de autoconhecimento gigante, não é? Quer dizer, uma pessoa que acha que o outro não merece mais nada na vida é alguém que também não tem capacidade de olhar para si próprio e perceber que também há de fazer muitas coisas na vida que se os outros usarem a mesma medida com essa pessoa, ele também vai ser cancelado. E, portanto, eu gostava mesmo de que não vivêssemos num mundo em que me cancelassem. Claro. Não é? Portanto, é mesmo pena. Mas acho que tem que ser um caminho que a pessoa tem que fazer de autoconhecimento, de crescimento, de maturidade, de humanidade, de perceber, quer dizer... Agora sim, há crimes que é muito difícil compreender-se, os crimes sexuais, pedofilia. Sim, pornografia infantil, essas coisas. Sim, é muito sim. difícil de se perceber. Eu acho que ainda há muito por aprender enquanto humanidade, ou seja, estes sistemas mais humanos também que nós defendemos na Reshape, nós temos noção que provavelmente não responde a tudo do que são as necessidades do sistema prisional e nossos da sociedade, mas temos que começar a fazer caminho, temos que experimentar, continuar com a mesma solução à espera de resultados diferentes, é que acho que é insanidade, não é? Quer dizer, o Einstein que dizia isso, não é? Portanto, temos que mudar, temos que experimentar, avaliar, o que resulta ótimo, o que não resulta muda-se outra vez, e ter essa cultura também de aprendizagem contínua. E diz-nos então uma coisa, já nos explicaste um bocadinho do modelo que propões e que te parece ser aquele que também, de acordo com a tua experiência, que é muito maior do que a nossa, poderá ser um sistema que funcione melhor e representar efetivamente uma evolução face ao sistema que já temos hoje, este sistema que me parece bastante interessante das prisões mais pequenas,
onde dá para ter um tratamento mais especializado, até porque os crimes são diferentes, as pessoas são diferentes, e isso aí eu percebo perfeitamente. Também disseste que isso não é um trabalho que se faça da noite para o dia ou do dia para a noite, certamente vai levar muito tempo, e enquanto estamos nesse tempo, até se chegar a esse modelo, se chegarmos, o que é que tem sido o papel da ReShape? O que é que a ReShape tem feito para melhorar um bocadinho aquilo que é o sistema que precisa de ser reformado? Sim, então nós temos basicamente duas grandes áreas na ReShape, e portanto uma delas, quer dizer, nós não queremos esperar para que o sistema seja perfeito para começar a intervir no sistema e nas vidas concretas que lá estão, e portanto temos esta área de apoio social em que trabalhamos diretamente com quem está preso ou com quem esteve ou com as suas famílias. E aí temos três grandes programas de apoio. Temos a Academia ReShape, que basicamente é um programa de desenvolvimento de competências sociais que, com voluntários, vai às prisões. E, portanto, estamos em 3 prisões, acabamos por formar entre 60 a 80 pessoas por ano na Academia ReShape, e é muito o primeiro contacto que temos com os beneficiários, ainda dentro das prisões. Portanto, o objetivo é sempre começar a trabalhar ainda lá dentro esta relação, este caminho e estes objetivos de vida com eles. Depois temos o Gabinete ReShape, que é um acompanhamento individualizado, muito focado na empregabilidade, portanto já no pós-saída, mas que idealmente também começa ainda lá dentro, porque a empregabilidade por si só não acontece do dia para a noite, portanto também é preciso tratar de papéis, do CEF, do cartão de cidadão, do currículo, etc. E, portanto, se conseguirmos começar a fazer esse tipo de coisas individualmente ainda lá dentro, melhor. E depois temos um negócio social, que é a ReShape Ceramics, onde nós próprios empregamos pessoas que estão ou que estiveram presas. Portanto, nós temos 2 locais de produção, temos um dentro da prisão de Caxias, uma olaria, onde estão 4 pessoas a trabalhar, e temos um ateliê cá fora, onde empregamos pessoas que já tiveram presas, e a ideia é muito fazer este contínuo, ou seja, aquela ponte que eu falava há um bocado do gabinete, nós próprios podermos ser o empregador também, sabendo que não vamos conseguir empregar toda a gente. A ReShape Ceramics também serve muito como bandeira para outras empresas, para que possam ver o valor e o talento que está a ser desperdiçado nestas pessoas. Tudo isto dá-nos um conhecimento enorme do terreno, das fragilidades, dos desafios que as prisões enfrentam, que as pessoas que lá trabalham enfrentam, porque elas também têm desafios enormes nestas limitações, e isso permite-nos trabalhar nesta segunda área e dar conhecimento para trabalharmos nesta segunda área, que é a área da advocacy. E aí também fazemos 3 ou 4 coisas. Uma é muito esta questão da comunicação, e portanto campanhas de comunicação, histórias de sucesso, dar a conhecer o sistema. Tipo, as pessoas não sabem se, quer dizer, ainda tenho amigos que me perguntam se eles andam vestidos todos de igual, não é? Como nos filmes americanos, e não, Os isso já não irmãos acontece. metralha, como os irmãos metralha. Isso já não acontece em Portugal há não sei quantos anos, é antes Sim. de mim, antes de eu entrar no sistema há 10 anos atrás. Portanto, desmistificar o sistema, dar a conhecer, sistematizar dados, para vos dar uma ideia. A única grande fonte de dados, há uma outra, mas a grande fonte de dados sobre o sistema prisional em Portugal é um relatório que é produzido anualmente pela Direção-Geral de Reinserção em Serviços Prisionais. Esse relatório saiu agora, há 1 ou 2 meses atrás, o relatório de 2020, relativamente a 2020, que tinha só, e tem, 735 páginas, né? Quer dizer, eu diria 99,9% dos portugueses nem sequer sabem que este relatório existe. E os outros 0,1%, quer dizer, se 1/3 desses lerem este relatório, já é muito. E, portanto, aquilo que fazemos é tentar também tornar legível, tornar transparente o sistema. Fazemos um grande evento anualmente, que é o Prison Insights, que é muito... Foi agora recentemente. Foi agora dia 11 de maio, Passada. 350 pessoas que estiveram na Gulbenkian, Espetáculo. teve lá o secretário de Estado, tivemos o alto patrocínio do Presidente da República, portanto foi bom assim também para dar visibilidade à causa. E no fundo aqui é muito inspirar e trazer exemplos de fora e mostrar que, quer dizer, não é preciso gastar-se mais dinheiro para fazer melhor, não é? Porque em Portugal há sempre esta desculpa que é verdadeira, que é não há dinheiro e não há mesmo. Mas não é preciso haver necessariamente mais dinheiro. E, portanto, fazemos esse evento e depois tudo isto agrega-se com um trabalho muito grande, muito invisível junto das autoridades, ou seja, trabalhamos com os grupos parlamentares, com a Secretaria de Estado, com o Governo, com propostas
concretas, portanto, dossiês concretos que apresentamos em que determinadas leis têm que mudar ou determinadas alíneas para que o sistema possa então evoluir neste sentido que é a nossa visão. E, portanto, este é assim o grande trabalho, está misturado nestas duas áreas que se alimentam, não é? Que é a área de apoio social, mostra-nos as fragilidades e onde é que temos que intervir mais, a área da advocacy, em teoria, cria as bases legais, culturais e sociais para que depois a área de apoio social possa intervir, não é? E, portanto, a ideia é criar aqui um ciclo virtuoso dentro da própria associação. Duarte, só uma pergunta, porque obviamente há outras, enfim, grupos, instituições, organizações que fazem coisas parecidas com a Reshape, né? Graças a Deus, isto é mais. Vocês interagem com algumas delas? Por exemplo, há bocado disseste que tinhas ido, obviamente isto antes da Reshape existir, mas tinhas ido jogar à bola a uma prisão. Eu conheço uns que vão jogar rugby a uma prisão, que também é um exercício também de reinserção das pessoas. Outras conheço umas que fazem, acho que fazem malas, prisão feminina, que fazem carteiras de senhoras. E vocês têm contacto com outras? Essa já não há, infelizmente. Essa já não. Então já não. Reclusa, já não. Mas temos, imagina. Existe alguma associação, ou seja, supra isto tudo, que agregue toda a gente e que vos ponha a falar, já por curiosidade? Não muito. Houve tentativas no passado, mas infelizmente, a área social em geral, eu acho que tem muita dificuldade em cooperar. A área prisional, eu acho que ainda mais. Há muitas quintinhas e percebe-se de alguma forma, imagina, é difícil colaborar com o sistema, é muito limitativo, imagina, se nós agora quiséssemos ir fazer projetos, olha, para a prisão de mulheres, provavelmente não conseguiríamos, porque estão lá uma série de outras instituições e as próprias rotinas prisionais, aquilo que falávamos há um bocadinho da normalização, as infraestruturas, etc., não permitem haver mais, apesar de os projetos que lá existem não cheguem a todas. E, portanto, acaba por haver aqui alguma competição pouco saudável que leva a que, quando se tenta criar ou organizar esses grupos supra, as coisas acabem por não avançar muito. Mas dito isto, quer dizer, não nos damos todos mal, antes pelo contrário. Há muitas, né, há muitas associações com quem estamos bastante mais próximos, mais alinhados também na visão que temos para o sistema e, portanto, essa que falavas do rugby é Rugby Compartilha, o Manel Cortes e o Tó Abreu, com quem me dou lindamente, também fui muitas vezes jogar rugby com eles lá, e Alcoentre, aliás, Alcoentre foi onde eles começaram, o Rugby Compartilha, que foi também onde nós começámos, e foi mais ou menos ao mesmo tempo, em 2015, 2016. E, portanto, dou-me lindamente com eles. Aliás, o Rugby Compartilha é associado da Reshape. Esta associação que eu fui jogar futebol no Porto, foste visitar-me, foi com quem comecei a fazer visitas, acho que fazem um trabalho brutal de visitas e de acompanhamento às pessoas. Tens uma outra cá que é a Dar a Mão, que está mais ligada a mulheres, tens a Sapaná, com quem nós temos projetos em conjunto, ou seja, vai havendo colaboração e cooperação. Acho que não existe uma organização supra, talvez por essas quintinhas que falava, que existem muito na área social, mas também porque há quem tenha visões diferentes, ou seja, há associações que têm visões abolicionistas, por exemplo, e eu não tenho, por exemplo, e nós não temos, portanto também não estamos completamente alinhados no caminho ou no tipo de comunicação que deve ser feito, e portanto isso às vezes torna mais difícil, porque também é muito sensível trabalhar com o sistema prisional, porque é um sistema que, para todos os efeitos, mexe com a segurança do país, com questões de justiça, e portanto não é qualquer associação ou qualquer pessoa que entra nas prisões, e portanto tu também tens que ter cuidado para que o teu trabalho não seja posto em causa pelas opiniões ou os posicionamentos de outros, não é? Portanto, aliás, há associações, por exemplo, com quem eu estou em profundo desacordo, e dou-me lindamente pessoalmente com eles e falamos e trocamos impressões, etc. Mas quer dizer, eu não defendo aquilo, não defendo. E a Reshape não defende aquilo, e portanto não quer dizer que não se possa trocar impressões e crescer em conjunto. Pronto. Mas acho que ainda não estamos lá. Aí. Mas na verdade também acho que é preciso, desculpa só, eu sei que força, mas claro que sim. Na verdade acho que, só dizer-te, eu falei-te aqui de meio das associações, mas não há muitas mais. Há mais, não é? Tipo, mas se formos a ver, existem para aí umas 20 associações no país que estão ligadas a meio prisional. Se formos a ver aquelas que são 100% dedicadas
a pessoas reclusas ou ex-reclusas, se calhar diminuis isso para 10, e depois vais a ver as que têm equipas profissionais a trabalhar, se calhar são 3 ou 4. Ou seja, tu quando vais, por exemplo, à questão do sem-abrigo, tu tens dezenas ou centenas de associações com equipas técnicas profissionais. E aí sim começa a haver uma lógica também de reorganização do setor para também haver maior força política, maior pressão social, etc. Portanto, nós precisamos de crescer também enquanto setor social. Há muito pouco envolvimento da sociedade civil. Muito bem. Duarte, olha, a conversa está longa, não queremos estar a ocupar muito mais o teu tempo, mas gostava aqui de perguntar, porque é uma coisa que os ouvintes podem parar e ouvir mais daqui a bocadinho se quiserem, mas o teu tempo de facto é precioso e não queremos abusar dele. Mas deixa-me perguntar-te uma coisa que as pessoas normalmente gostam sempre de saber, que é se podes partilhar connosco alguma história, algum testemunho bonito destes, já vão há alguns anos, não é? Desta tua experiência, já são há alguns anos, e certeza que já te deparaste com pessoas que te marcaram, ou histórias ou acontecimentos, com gestos. Não sei se quisesses partilhar aqui um ou dois connosco que te tivessem marcado particularmente, porque são sempre imagens que ajudam a ilustrar também aquilo que estás a dizer, não é? Para sairmos aqui um bocadinho do teórico e também olharmos para histórias reais, de pessoas reais com o rosto, embora anónimas naturalmente, Sim. mas eu acho que ajuda também a entrar no coração das pessoas, não só no cérebro. Sim. Temos assim esta não é tão, não é assim muito profunda, mas nós usávamos muito uma frase antes nós tínhamos outro nome enquanto associação e depois mudámos de nome, portanto agora falamos muito no depende de todos, mas antes falávamos muito no todo homem é maior que o seu erro, e houve um que tatuou isso. Pá, tu foste fazer isso. Ele, claro, mas toda a gente tem que saber que somos todos maiores que os nossos erros. É um espetáculo. Agora vai ter que tatuar fui reshaped. Exatamente, fui reshaped. Não, mas olha, acho que há histórias muito profundas e fortes de malta que teve muito tempo presa. E assim uma que me estou a lembrar, até é mais recente, já está a trabalhar e aliás até vai mudar, ou já mudou de trabalho para um trabalho melhor, portanto está com a vida completamente bem encaminhada, pronto, ainda é muito cedo para dizermos que está tudo ok, mas ele partilhou uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é, ele teve acho que 6 ou 7 anos preso. 6 ou 7 anos preso, tipo, é mesmo muito tempo. Não é? Nós não temos muita noção, achamos que cometeu um crime, só teve 6 anos. Imaginem as nossas quarentenas de 1 ou 2 meses, agora imaginem 6 anos, sem sair, não é? Em que só vem a casa visitar-vos alguém uma vez por semana, uma horinha só, e com alguém a ver, não há cá intimidades. Imaginem isso, né? Pôr-nos neste lugar. E ele dizer quando saiu, passado 15 dias, tipo, isto é mais difícil do que estar preso. Tipo, isto é de uma violência. Tu achar, então, pá, como é que está tudo a correr, não é? Tu contente por ele, tipo, finalmente encontrando-nos cá fora em vez de ser lá dentro. Pá, isto é mais difícil do que estar preso. Porque, pá, não vejo caminho. Tipo, todas as portas se fecham, todas... e isto é mesmo... Pá, nós ainda não fizemos nada. Nós, Reshape, ainda não fizemos nada, ainda está muito por mudar em termos de mentalidade. Eu acho que não sei se vocês concordam, mas todos nós conhecemos alguém que já repetiu dano, não é? Tipo, chumbou. E eu conheço, então, muita gente que já esteve preso, mas eu não conheço nenhum ex-repetente, não é? Mas conheço muitos ex-reclusos. São pessoas que já cumpriram a sua pena, mas na verdade estão a cumprir agora uma pena perpétua porque levam um carimbo para o resto da vida de ex-reclusos e não conseguem fazer nada à volta disso. E a vida fica mesmo marcada. Então, este é assim um exemplo, é mais forte pessoalmente e negativo, no sentido de fogo. Pá, isto realmente é isso, é muito duro. Pá, depois há gente, sei lá, uma vez uma pessoa que nos disse que é isto ainda lá dentro, esta pessoa. Vocês virem aqui é transformar um oásis, o maior deserto de solidão e de tristeza que existe. E eu todas as semanas espero por vocês virem cá.
nós íamos lá de 15 em 15 dias. Imagina o que é esperar de 15 em 15 dias. Tipo, a única coisa que me acalenta é daqui a 15 dias vêm os voluntários. Porque há uma pobreza de oportunidades, de sonhos enorme. Tipo, acho que o maior problema das prisões é que quem lá está não tem a possibilidade de sonhar. E portanto acho que temos que criar oportunidades de sonhar. E depois que eles se concretizem, claro. Pelo menos os sonhos bons. E pronto, portanto é assim, olha, acho que é isso. É gente muito magoada, muito sofrida. Sim, cometeu crimes, mas o sofrimento que ali está, eu acho que se pudéssemos ver isso mais, eu acho que aquilo que falavas ao bocadinho, acho que dessa cultura do cancelamento rapidamente desaparecia. Porque eu acho que Seria cancelada a cultura do a cancelamento. cultura do cancelamento seria cancelada, não é? Porque nós somos humanos, não é? Nós não gostamos de ver os outros a sofrer, nós quando vemos alguém a chorar, não sei o quê, é-nos desconfortável. Claro. Nós, à partida, não temos prazer no sofrimento dos outros, portanto, se nós tivéssemos a capacidade de mostrar isso sem tornarmos isto um jardim zoológico, portanto eu não conheço, acho que é difícil fazermos isto, não é? Tenho a certeza que muito mais mentalidades iriam mudar, mas pronto, passo a passo, pessoa a pessoa. Agora foram vocês os dois, quem sabe os vossos ouvintes, devagarinho. Esperamos que sim. Mas de facto acho que é muito por aí, como tu estás a dizer, acho que estavas a falar e estava a pensar que é muito isto, não é muito mais do que lembrar às pessoas, à sociedade, que as pessoas, que os reclusos são também pessoas, podiam ser o nosso pai, podia ser o nosso irmão, podia ser nosso filho, não é? Nada está garantido e às vezes se calhar não é preciso muito mais do que simplesmente nos lembrarmos desse facto, que é um facto óbvio, mas que parece que nos esquecemos. E estavas a falar, estava-me a lembrar do filme, acho que é o Shawshank Redemption, que acaba assim mesmo dessa forma, que lá o Morgan Freeman, a personagem de Morgan Freeman sai e depois, quer dizer, não tem nada para fazer, acaba por suicidar. É uma coisa que... Não é nada o Morgan Freeman suicida. É o outro. Não é o Brooks, pá. É o Brooks. Que chatice. Que coisa, pá. É o velhote, exatamente. Mas é o filme que tem o Morgan Freeman, é um grande filme, é um bom filme, pá. Mas faz um bocado de impressão. Tens que voltar a vê-lo, mas está tão bem feito que é o Morgan Freeman pensa nisso quando sai em liberdade, mas é o sonho que tem de ir ter com como é que ele se chama? O personagem principal? O que roubou. Não é o Red? É o... Não, é o principal. Sim, o Red é o Morgan Freeman. Anthony, não interessa assim. Ele é o inteligente. É o inteligente de ter com ele e, portanto, isso alimenta a vida, não é? Portanto, acho que nós precisamos de sonhos e de esperança para alimentar a nossa vida do presente. Mas se não há futuro, então o presente depois também não interessa. E obrigado, Duarte, por estares a ajudar estas pessoas que nós às vezes nos esquecemos que são pessoas, apesar dos erros que cometeram, a ter sonhos e a não desistir de sonhar, não é? Porque isto aqui não é só a sociedade que tem de mudar, eles próprios também têm de... Claro, também temos de apoiar para eles não desistirem de sonhar e não desistirem de ser melhores pessoas, porque senão entra-se aqui no ciclo vicioso que falaste. Enfim, isto aqui eu acho que é interessantíssimo e dava para falarmos muito mais tempo. Diz-nos só se as pessoas vos quiserem ajudar, quiserem apoiar, como é que podem, o que é que vos faz falta, se algum ouvinte nosso disser, quero ajudar nesta causa, qual é que é o primeiro passo? Então, eu acho que o primeiro passo é sempre conhecer, não é? Conhecer mais a fundo o sistema. Nós, em concreto, assim, aquilo que vamos pedindo às pessoas, estamos a querer investir mais nesta área de apoio social, principalmente do gabinete, deste acompanhamento individualizado. Temos tido cada vez mais pessoas a pedir-nos ajuda, é donativos, não é? Que é o típico das associações que estamos sempre à rasca, e tipicamente aquilo que até pedimos para quem pode é o donativo regular, não é? Nós brincamos um bocadinho que se nós oferecêssemos um café todos os dias a um amigo, isso por mês dá 10 euros, e pronto, portanto, os donativos regulares têm esta capacidade de nos ajudar a nós a fazer previsões, não é? Conseguir, já sabemos que, portanto, se alguém quiser ajudar, tornar-se um reshaper, um doador regular, é nosso convidado para o fazer. Boa. Ótimo. Vasco, passo-te a palavra. Está bem. Olha, tu há bocado falaste do Shawshank Redemption. Eu tinha aqui uma pergunta para o Queijinho,
que é mesmo muito rápido. É que é, pronto. Agora não podes dizer Shawshank, não podes ver o filme Shawshank Redemption. Tu, Bernardo, obviamente tens que o voltar a ver, não faz mal. Já agora, pronto, quem nos ouve há algum tempo sabem que eu gosto muito de música e a banda sonora do Shawshank Redemption é lindíssima, do Thomas Newman, e a música que se chama Brooks Was Here, que é precisamente a música que durante o filme acontece quando o coitado do velhote se suicida, para mim das partes, das músicas de banda sonora mais lindas que alguma vez ouvi. Mas pronto, Duarte, diz-nos um filme bom sobre prisões. Pronto, que há muitos filmes sobre prisões, filmes e séries, um ou dois para ser mais fácil. E que não seja o Shawshank Redemption, porque enfim, acho que esse todos gostamos, mas que seja outro. Ok, agora não me está a vir nenhum filme, posso dizer um livro? Livros ainda melhor. Eu disse um filme, um livro, uma música, se quiseres. Okay. Não, olhem, acho que é um bom exemplo e uma coisa que vale a pena mesmo ler e refletir, que é a ressurreição do Tolstói. Olha, aqui a tocar no ponto fraco do Vasco e do Bernardo, dos russos. Acho que vale muito a pena ler com estas lentes de quem está preso, com isto na memória, pelo menos. Boa, ressurreição do Tolstói, fica aqui a sugestão. Duarte, muitíssimo obrigado mesmo. Nada, obrigado. Nós também, sabes que nós aqui no podcast Trivium, o Bernardo e eu também não escondemos a nossa fé católica e quando surgiu esta conversa, eu pensei logo, capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, não é? Porque estive na prisão e viestes visitar-me, não é? Dirá Jesus no juízo final, não é? Portanto, aquilo que vocês estão a fazer é mesmo do ponto de vista cristão, apesar de obviamente o Richep ser um projeto confessional, mas mesmo do ponto de vista cristão faz-nos todo o sentido ter-te aqui e muito obrigado por teres partilhado connosco e esperemos também que os nossos ouvintes se sintam inspirados a apoiar o projeto, a conhecê-lo e a apoiá-lo. E este foi mais um... Obrigado a ti, meu Deus. Obrigado a ti. Este foi mais um podcast, um episódio do podcast Trivium. Não se esqueçam de colocar like neste episódio, nos outros episódios, subscrever o nosso canal, partilhá-lo, este episódio, e partilhar o canal com os vossos familiares, amigos, mas acima de tudo que a vossa vida seja... Como é, Bernardo, agora tudo uma procura por aquilo que é bom, belo e verdadeiro, exatamente. Isto está muito mal. Tens de começar a olhar para a cábula outra vez. Eu pensava que já sabias de cor aqui a linha de encerramento. E por isso até à próxima. Até à próxima. E se vos sobrar dinheiro da doação regular ao Reshape, também podem fazer aqui, podem se tornar patrons daqui do nosso podcast, do nosso projeto, que também agradecemos. Até à próxima. Até à próxima.